Oi, aqui é o Elias e nessa breve apresentação eu vou te mostrar um método que eu descobri que é capaz de deixar mulheres bonitas, extremamente atraídas por você e loucas para te ver de novo. Essa técnica é completamente desconhecida por 99% dos homens e é tão poderosa que pode até ser usada por caras tímidos e com pouca experiência com as mulheres. Sim, eu sei que isso parece ser bom demais para ser verdade, mas eu prometo que tudo vai fazer sentido no decorrer da apresentação. Mas antes de te contar qual é essa técnica e como você pode usá-la a partir de hoje, eu preciso que você me prometa 3 coisas. Primeiro, que você vai respeitar o poder e nunca vai usar esse método para atrair mulheres casadas. Segundo, que você vai manter o que eu vou compartilhar em segredo, porque isso pode ser muito perigoso se cair em mãos erradas. E terceiro, que vai ver essa apresentação até o final. Você vai entender o motivo quando chegar lá. Se você não concordar com alguma das regras, eu peço que você saia desse vídeo imediatamente. Tá por aí ainda? Ótimo, então vamos lá. É possível que a nossa história seja um pouco parecida. Posso dizer que durante toda a minha adolescência, eu fui um verdadeiro fiasco com as mulheres. Eu não tinha confiança nenhuma, era bem tímido, e só de pensar em iniciar uma conversa com alguma menina bonita, já começava a tremer. Eu me lembro que na escola tinha uma menina que gostava de mim. Durante a aula, eu percebia que ela me olhava toda hora, o que é um baita sinal de interesse, mas eu simplesmente não tinha coragem de ir lá e falar com ela. Até que um dia, no intervalo da aula, meus amigos praticamente me arrastaram para falar com ela. Eu me lembro até hoje dos constrangedores silêncios daquela conversa. Eu estava lá, do lado de uma menina bonita que gostava de mim, e eu não conseguia trocar meia dúzia de palavras com ela. Eu estava completamente travado. E essa situação se repetiu várias vezes na minha adolescência. Mas depois de passar alguns anos nessa situação, eu resolvi dizer chega. Eu decidi que ia mudar e ter sucesso com as mulheres de qualquer jeito. Porém, eu não queria me limitar a ficar com uma menina mais ou menos de vez em quando. Eu queria ser aquele tipo de cara que sempre estava cercado pelas melhores mulheres. Eu queria ter capacidade de escolher a mulher que eu quisesse sair, e não me contentar com a primeira que me desse bola. Depois de pensar em como eu ia conseguir alcançar o meu objetivo, eu resolvi agir. O meu plano era o seguinte: se eu ficar bonito e ganhar uma grana legal, eu vou conseguir a mulher que eu quiser. Pra mim, isso era a coisa que mais fazia sentido naquela época. Então, a primeira coisa que eu fiz foi melhorar algumas coisas que me incomodavam na minha aparência. Eu comecei indo ao dentista, porque eu tinha alguns dentes meio desalinhados e aí eu coloquei um aparelho para consertar isso. Mas o que mais me incomodava nessa época era a minha forma física. Eu era magro e bota magro nisso. Com 17 anos, eu tinha 1,78 de altura mais ou menos e pesava uns 64 quilos. Então eu resolvi entrar na academia e fazer uma dieta legal. E eu levei o negócio a sério. Além de não faltar um dia sequer nos treinos, eu levava 3 marmitas para o trabalho e fazia um total de 8 refeições por dia. Em outras palavras, eu comia que nem um porco do mato. E deu resultado. No primeiro ano, eu ganhei 14 quilos de massa muscular e minha aparência tinha mudado da água para o vinho. Quem ficou um tempo sem me ver mal me reconhecia. Foi uma verdadeira transformação. Nessa época, eu também me esforcei bastante no trabalho e aumentei o meu salário algumas vezes, fui promovido, enfim. Eu não fiquei rico, mas já dava para bancar alguma diversão com o que eu ganhava. Então, parecia que eu tinha alcançado o meu primeiro objetivo. Eu estava mais forte, mais bonito, com mais grana, e imaginava que tudo seria mais fácil. Porém, mesmo depois de tanta evolução, eu ainda não tinha os resultados que eu queria ter com as mulheres. Eu até fiquei mais confiante depois desse processo e já conseguia conversar melhor e até mesmo ficar com algumas meninas, o que era um avanço. Porém, eu nunca consegui aquelas mulheres que eu realmente queria. Você sabe, as nota 10 mesmo. Geralmente, quando eu conseguia alguma coisa, era com meninas nota 6 ou 7. Mas eu só tinha coragem de chegar naquelas que estavam olhando para mim. Porém, aquelas mais bonitas, que geralmente não dão bola para todos, eu nunca conseguia. E era exatamente esse tipo de mulher que eu queria. Foi para isso que eu me esforcei tanto. Quando eu já estava meio sem saber o que fazer para alcançar o meu objetivo, eu por acaso encontrei um vídeo de um cara americano no YouTube que dava dicas para seduzir mulheres. Pesquisando sobre ele, eu descobri que nos Estados Unidos haviam centenas de livros e cursos em vídeo sobre sedução. Quando eu vi isso, eu senti que uma porta tivesse se escancarando na minha frente. Eu sabia que a gente podia aprender a falar inglês, a mexer no computador e a tocar violão, mas nunca tinha passado pela minha cabeça que era possível aprender a conquistar mulheres. E foi aí que eu comecei uma nova jornada. Eu comecei a ler cada livro, ouvir cada áudio e ver cada vídeo de sedução que eu pudesse encontrar e comprar. Como no Brasil, nós sempre estamos mais atrasados em relação aos Estados Unidos, eu não achei muita coisa na nossa língua sobre o assunto na época, alguns anos atrás. Mas lá fora, tinham vários caras ensinando sedução e eu passei a estudar o material de vários deles.
E quer saber de uma coisa? Eu estava ficando viciado no negócio, porque tudo parecia fazer sentido. Quando eu li algo relacionado com os erros que os homens mais cometem, eu podia me ver ali, porque eu cometia todos os erros possíveis com as mulheres. Eu passei a entender coisas que todos os homens se perguntam, como por exemplo, por que as mulheres dizem que gostam de homens românticos, educados e que as tratam bem, e acabam se apaixonando por caras que dão menor valor para ela, e muitas vezes até as tratam mal. O que acontece é que a maioria das mulheres não sabe ou não quer admitir o que as atrai. As mulheres realmente gostam de caras românticos que preparam jantar à luz de velas e compram flores, mas só depois que elas já estão atraídas por eles. Porém, a maioria das coisas que faz com que uma mulher fique atraída por um homem, como ter outras mulheres à sua volta, usar leves tons de arrogância, debochar delas e até mesmo fazer com que elas fiquem inseguras, não são coisas que as orgulham, e por isso elas não assumem. Através dos cursos, eu descobri que a atração não é uma escolha consciente na mente feminina. Se você descobrir quais são os gatilhos mentais que geram atração nas mulheres, basta apertar os botões certos e bingo, a gata é sua. E ao contrário do que eu pensava, não importa se hoje você não tem tanta grana e sua aparência não é das melhores. Se você duvida, dá um pulo no shopping um dia desses e repara na quantidade absurda de mulheres bonitas ao lado de caras bem feios. E quanto ao dinheiro, as mulheres instintivamente procuram por segurança. Se você analisar a história da evolução humana, fica fácil perceber isso. Enquanto o homem saía para caçar, se arriscando, as mulheres protegiam os filhos e a si mesmas. E esse instinto foi fundamental para a sobrevivência da nossa espécie. Embora os tempos tenham mudado, esse instinto ainda está enraizado na mente inconsciente delas. E hoje, um dos fatores que promovem esse sentimento de segurança é o dinheiro. Claro que se você for rico, você vai ter algumas vantagens. Porém, existem muitas outras formas de gerar o mesmo sentimento de segurança em uma mulher. Quer saber uma delas? Atitude. Você pode ser pobre, tá no fundo do poço. Mas se você tiver suas metas e objetivos, for um cara de atitude, que entre em ação sem se preocupar com o que os outros vão pensar, você vai ativar esse gatilho na mente delas. Bom, mas voltando à história, depois de muita teoria, estudar vários cursos, livros, áudios, enfim, eu fui à prática. Eu comecei a ir em várias baladas testar o que eu estava aprendendo e meus resultados já estavam bem melhores. Agora, quando eu conversava com as mulheres, eu tinha uma noção melhor do que eu precisava fazer para deixar elas atraídas, confortáveis comigo e seduzidas por mim. Tudo fazia sentido agora. Eu também comecei a observar os outros caras chegando nas mulheres e eu conseguia perceber tudo que eles faziam de errado quando tomavam os foras. Antes mesmo do fora, eu já sabia que eles iam tomar o fora pelas atitudes que eles tomavam. As coisas estavam bem mais claras para mim. Porém, eu percebi também que só com muita prática eu alcançaria o meu objetivo de estar sempre rodeado de mulheres gatas. Não é uma tarefa fácil se transformar em um super sedutor, e isso não acontece do dia para a noite. Embora o estudo da psicologia feminina explique muita coisa, às vezes a conversa toma rumos inesperados, é difícil saber o que dizer em alguns casos dependendo do que ela diz, principalmente para quem ainda não tem muita prática. E quando dá aqueles brancos na conversa, as chances de tomar um fora são muito altas. Embora eu tivesse completamente decidido a atingir o meu objetivo, porque sempre que eu entro em alguma coisa é para ganhar, eu sabia que eu tinha um longo e árduo caminho pela frente. Foi então que, brincando com meu celular, eu descobri uma coisa que mudou completamente a minha vida. Depois de trocar algumas mensagens brincando, sem nem pensar direito, com uma menina nota 8,5 que eu tinha conhecido num barzinho depois da faculdade, ela praticamente implorou para sair comigo. Ela ficou a semana toda me mandando mensagem e eu tinha até que desligar o celular para poder me concentrar no trabalho. Se isso tivesse acontecido há algum tempo atrás, eu teria achado que foi sorte, que aconteceu por acaso. Afinal, alguma mulher bonita teria que se interessar por mim alguma hora. Não é possível. Mas como agora eu estudava sedução e sabia que a atração não acontece por acaso, eu fiquei muito curioso. Eu sabia que de alguma forma as mensagens que eu mandei tinham disparado algum gatilho que deixou ela doida por mim. Foi então que eu resolvi analisar as mensagens que eu tinha enviado e acabei percebendo que ali havia um padrão perfeito de texto que gerou uma forte atração, além de deixá-la extremamente confortável conversando comigo. Foram alguns detalhes que poucas pessoas poderiam notar, mas eu sabia exatamente o que estava por trás daquilo, embora eu tivesse feito inconscientemente, brincando. Porém, como foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu ainda estava meio que na dúvida se funcionaria com outras mulheres também, ou se foi apenas sorte. Então eu resolvi testar, enviando mensagens para os números mais recentes que eu tinha pego nas baladas. E para minha enorme felicidade, o negócio parecia mágica.
funcionava mesmo. Eu tinha acabado de descobrir a maneira mais fácil e rápida de seduzir mulheres gatas, usando um aparelho celular e enviando algumas mensagens de texto. Em pouco tempo aplicando essa estratégia, eu estava com tantas mulheres querendo sair comigo que eu tive que escolher só as melhores porque eu não tinha tempo para sair com todas. Era surreal. Claro que em pouco tempo meus amigos começaram a me perguntar o que eu estava fazendo para sair com tantas mulheres diferentes. E eu explicava para eles que eu tinha começado a estudar sedução e tinha descoberto uma forma de usar mensagens de texto para seduzir mulheres e sair com elas. Mas sempre que eu contava isso, eles davam risada e pareciam não me levar muito a sério. Porém, quando eu explicava melhor o processo, mostrava meu celular para eles e eles entendiam a lógica, me pediam algumas dicas para enviar mensagens para os contatos deles para ver se o negócio funcionava também para eles. E na hora eles percebiam que as respostas que eles recebiam das meninas eram totalmente diferentes das que eles costumavam receber. Ao invés de ficar na famosa e chata conversa do "Oi, tudo bem? O que você faz? Onde você mora?", a conversa era muito mais divertida, excitante e desafiante para as mulheres. E elas adoram isso. Usando esse padrão de mensagens, é possível se diferenciar de 99% dos outros homens que não fazem a menor ideia que isso existe. Há alguns meses, eu comentei sobre isso com o Bruno, um amigo meu que estudou na mesma faculdade e inclusive trabalhou comigo por um tempo. Ele é um cara bem cabeça aberta e logo quis testar algumas mensagens que eu sugeri com uma menina que ele tinha conhecido. E pimba, ele saiu com ela depois. Foi então que ele me disse: "Velho, por que você não escreve um livro sobre isso? Deve ter muita gente que gostaria de usar essas mensagens para sair com mais mulheres, principalmente quem é mais tímido e não tem muita confiança." Eu vou te confessar que a princípio eu não tinha pensado em compartilhar essa técnica com muita gente, porque eu sei que o negócio funciona mesmo e eu ralei muito até descobrir. Mas eu pensei melhor e decidi que deveria compartilhar por dois motivos. Primeiro, porque eu já nem estava dando mais conta de sair com as mulheres que eu conhecia. Então, como se mesmo que eu quisesse sair com todas as mulheres gostosas do mundo seria humanamente impossível, para que eu vou segurar um negócio só para mim se tem mulher de sobra para todo mundo? E segundo, e mais importante, porque eu me lembro como era frustrante não saber o que fazer para ter mulheres legais e bonitas do meu lado. Eu já senti isso na pele por muito tempo e sei o quanto isso é ruim. Porém, quando eu decidi mudar, eu pude ter acesso a informações que me ajudaram. Lá nos Estados Unidos, vários caras fazem cursos sensacionais e compartilham muita informação bacana para quem quer aprender a conquistar mulheres. Então eu pensei, por que não seguir os passos dos meus mentores e compartilhar a técnica que eu tinha aprendido com outros caras que estão na mesma situação que eu estava? E ficou decidido. Eu não escrevi um livro como o Bruno tinha sugerido, eu fiz melhor. Eu gravei uma série de vídeos ensinando passo a passo como você pode transformar o seu celular em um imã de mulheres. Eu decidi fazer em vídeo porque fica muito mais fácil para você compreender a essência do negócio, bem menos cansativo do que ler um livro. E eu decidi chamar esse curso de O Jogo do Texto. Então, olha exatamente o que você vai aprender quando tiver acesso aos vídeos que eu gravei. No primeiro módulo, eu ensino exatamente o que eu faço para pegar vários números de telefone em baladas, shoppings ou até mesmo andando na rua. Eu decidi fazer esses vídeos porque de nada adiantaria eu te ensinar que tipo de mensagem você deve enviar para deixar uma mulher completamente atraída por você, se você não tiver para quem enviar essas mensagens. E nesse módulo, além de te ensinar como pegar os telefones, eu também falo sobre outros conceitos fundamentais da sedução que você obrigatoriamente precisa conhecer para ter sucesso com as mulheres. Como, por exemplo, quais são as diferenças entre os homens e as mulheres? Quais são as características dos homens que atraem mulheres naturalmente? E o que você deve fazer para adquirir essas características para você e se transformar num cara desses? Quais são as fases da sedução que você precisa seguir para não acabar ficando só amigo dela ou fazer com que ela passe a te evitar? Exercícios para perder a timidez e o medo de falar com as mulheres. Como abordar mulheres e que tipo de abordagem você deve usar de acordo com a situação em que você esteja para ter os melhores resultados possíveis. Então aqui eu falo, por exemplo, qual a diferença entre abordagens em baladas e durante o dia, e como você deve agir em cada uma dessas situações, além de mostrar alguns exemplos do que você pode usar. E finalmente, eu ensino como eu faço para pegar o telefone delas. Eu dou várias dicas de como e quando você deve pedir o telefone, demonstrando alto valor e aumentando demais a quantidade de números que você vai ter no seu celular. Então, depois de assistir ao módulo 1 e rechear o seu celular com vários contatos de mulheres interessantes, é hora de entender melhor o jogo do texto. No módulo 2, eu ensino quais são as bases do jogo. Ver esse módulo é fundamental para não cometer os erros
que todos os outros caras cometem. Se você simplesmente evitar esses erros e não fizer mais nada, seus resultados já serão bem melhores do que os dos outros caras. Olha o que você vai aprender. Quais são os erros mais cometidos pelos homens que usam mensagens de texto e como evitá-los? Quais são as regras de ouro do jogo do texto? Se você quer ter bons resultados, precisa aplicar essas regras obrigatoriamente. Qual é o tempo ideal para você responder uma mensagem? Qual o momento certo de enviar a primeira mensagem, depois que você pega o número dela? Eu também vou te mostrar um método infalível para criar uma forte conexão com elas, usando apenas uma palavra. Eu vou te mostrar como identificar números frios e quentes e qual a forma certa de trabalhar com eles para ter os melhores resultados. Eu vou te falar também o que fazer se ela desmarcar em cima da hora e como você pode se prevenir para que isso não aconteça. Também vou te mostrar por que é melhor você enviar mensagens de texto ao invés de ligar direto para elas. E muito mais. Depois de assistir o módulo 2, eu te garanto que você já vai saber mais do que qualquer outro cara sobre sedução por mensagem de texto. Porém, eu não paro por aí. Chegou a hora de botar a mão na massa. No módulo 3, você vai aprender a usar o jogo do texto na prática. Além de diversos modelos de mensagens prontas, que você só precisa copiar e enviar, eu vou te ensinar o que está por trás de cada uma delas e quais são os efeitos que elas geram na mente feminina. O que eu considero mais importante de tudo, porque dessa forma você pode criar suas próprias mensagens, causando os mesmos efeitos psicológicos que geram atração nas mulheres. Em outras palavras, eu vou te mostrar que botões você precisa apertar para deixar as mulheres atraídas e loucas para sair com você. Veja com mais detalhes o que você vai aprender no módulo 3. Eu começo ensinando o que eu chamo de mensagens para marcar território. Essa é a primeira mensagem que você vai enviar depois de pegar o telefone de uma mulher. Além de entender o que está por trás desse tipo de mensagem, qual é a hora certa de mandar, você vai ver vários exemplos que eu pessoalmente uso. Depois nós vamos para as mensagens abridoras. Essas são as mensagens que você deve usar para iniciar uma conversa. O objetivo delas é fazer com que as mulheres se sintam atraídas por você. E claro, eu vou te ensinar que tipo de mensagem gera atração em uma mulher e por que elas geram atração, além de te passar vários exemplos. Depois de atrair uma mulher, a gente precisa fazer com que ela se sinta confortável com a gente. Então, eu vou te ensinar mensagens que geram conexão e conforto. Porque só dessa forma, ela vai se sentir segura para sair com você. Esse é um estágio fundamental na sedução e no jogo do texto. Porém, é exatamente aí que muitos homens erram. Alguns homens começam a sedução pelo conforto, se esquecem de gerar atração e acabam ficando só amigo delas. Alguns pulam a fase de conforto e não conseguem nada, mesmo gerando uma atração inicial. Por isso essa parte do curso é muito importante. Além de te ensinar vários truques para gerar esse sentimento de conforto, eu vou te passar vários exemplos também. E depois de gerar o conforto, chegou a hora de marcar o encontro. Eu vou te mostrar quais são as melhores abordagens para você marcar encontros rapidamente. Nesse módulo, eu ainda ensino como descobrir o que ela vai fazer durante a semana de uma forma muito legal e criativa e assim aumentar o seu número de encontros marcados. Você também vai aprender como reviver números antigos que você já tem no seu celular para aproveitar no jogo do texto. Embora alguns casos sejam um pouco mais difíceis, essa é uma forma de começar a aplicar o jogo mesmo antes de você sair pegando números novos. Eu também ensino algumas estratégias infalíveis para garantir que ela atenda suas ligações e mostro o que você deve fazer caso ela não responda suas mensagens. E para finalizar esse módulo, eu coloquei um arquivo com mensagens extras que será atualizado sempre que eu for fazendo novos testes. Mas atenção, antes de continuar, eu quero te lembrar que o meu objetivo ao criar esse curso é te ensinar como sair com a quantidade de mulheres bonitas que você quiser usando o jogo do texto. Então não pensa que você vai encontrar um método para ficar namorando pelo celular, porque não vai. Você vai aprender um método para sair com mulheres em carne e osso. Em alguns casos, você vai precisar de apenas 3 mensagens para isso. Em outros, terá que usar mais algumas, mas sem exagero. Eu sei que você tem os seus compromissos, que você trabalha, estuda, e não pode passar o dia inteiro trocando mensagens. Então é isso que você vai aprender no curso. É uma coisa bem dinâmica. Para que tudo sobre o curso fique muito claro para você, eu vou responder algumas perguntas que eu costumo receber frequentemente no meu e-mail, pois pode ser que você tenha ficado com as mesmas dúvidas dessas pessoas. Primeira pergunta: eu vou receber DVDs ou livros na minha casa? Não, o curso é 100% online. Você vai precisar ter um computador, notebook, tablet, etc. e estar conectado na internet para assistir aos vídeos. Os vídeos estão dentro de uma área de membros que pode ser acessada com login e senha. Você recebe as instruções por e-mail após fazer o pedido.
Segunda pergunta: como eu posso saber se o site é seguro e se eu realmente vou receber o acesso ao curso? Essa é uma dúvida bem pertinente porque a internet realmente está cheia de sites duvidosos. O que eu posso dizer é que o nosso curso é gerenciado pelo Hotmart, que é a maior plataforma de produtos digitais do Brasil e empresa do grupo Buscapé, que com certeza você deve conhecer. Depois que o seu pedido for aprovado, o Hotmart vai te enviar um e-mail automaticamente com todas as instruções passo a passo para você acessar o curso. Então, quanto a isso, você pode ficar 100% tranquilo, pois o processo é totalmente seguro. Terceira pergunta: o jogo do texto pode ser usado no Facebook também? Sim, funciona. Embora eu particularmente não use muito o Facebook, eu fiz alguns testes para ver se funcionava e também deu certo. Além das mensagens de texto via celular, o jogo vale para qualquer site de relacionamento, rede social, fórum ou qualquer lugar onde você possa se comunicar usando o texto. Talvez você vai precisar fazer algumas adaptações no tempo de envio das mensagens, entre outras coisas. Porém, os gatilhos mentais que geram atração são ativados da mesma forma, independentemente se você está se comunicando via celular, Facebook, Skype, WhatsApp e etc. Quanto tempo eu preciso praticar até dominar o jogo do texto e ter resultado? A grande vantagem do jogo do texto é exatamente essa. Na primeira semana de prática após estudar o curso, você já consegue ter alguns resultados legais e até mesmo marcar alguns encontros. Para deixar uma mulher atraída em uma conversa normal, você vai precisar de um pouco mais de prática. Mas por mensagem de texto, você tem tempo para pensar no que vai responder e pode até mesmo revisar o curso antes de enviar suas mensagens. Dessa forma, você vai ter resultados bem mais rápidos. Porém, é claro que quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. O seu progresso vai depender de você. No começo, você pode usar as mensagens prontas que eu sugiro no curso para ficar mais fácil. Mas depois de praticar um pouco, você vai saber exatamente o que está por trás de cada mensagem e pode começar a criar os seus próprios textos se preferir. É como eu disse no decorrer do vídeo. Eu já estudo e pratico sedução há um bom tempo. Porém, nada me trouxe resultados mais rápidos que o jogo do texto. Inclusive, alguns amigos meus que nunca tinham estudado sedução e nem faziam ideia que dava para estudar sedução, tiveram bons resultados com as dicas que eu passei para eles sobre as mensagens. Então eu tenho certeza que você não vai encontrar nenhum método que seja mais efetivo e rápido do que o jogo do texto. Bom, agora eu acredito que as coisas ficaram mais claras, não é mesmo? Então eu te pergunto, quanto vale tudo isso? Quanto vale descobrir como atrair aquela garota que você está de olho faz tempo e ainda não teve coragem de chegar? Quanto vale sair com uma ou mais mulheres por semana? Quanto vale saber que aquela gata que tinha dito que vocês eram apenas amigos ficou atraída sexualmente por você? Quanto vale poder escolher a melhor das muitas opções de mulheres que você tem para sair? Quanto vale ter o controle da sua vida afetiva nas suas mãos e nunca mais ficar no 0 a 0 ou de vela novamente? Quanto vale receber mensagem de mulheres gatas praticamente implorando para sair com você? 300? 500? R$ 1.000? Eu sei que para a maioria dos homens isso não tem nem preço. Mas antes de te falar quanto você vai precisar investir para aprender como transformar seu celular em um imã de mulheres, eu tenho mais alguns bônus para você. Isso mesmo. Além de tudo que você já vai aprender no curso, eu preparei mais 4 vídeos bônus para você. O primeiro é o vídeo de sedução no Facebook. Como eu já te falei, eu não uso muito o Facebook. Porém, eu reconheço que o potencial dessa rede social é gigantesco. Em outras palavras, lá tem mulher até dizer chega. Nesse vídeo, eu compartilho várias técnicas que eu aprendi nos cursos que eu fiz sobre o assunto, como por exemplo, que tipo de foto você deve e não deve usar no seu perfil e nos seus álbuns. Como fazer uma descrição para o seu perfil que atrai as mulheres. Quais são os erros que você nunca deve cometer se quiser conquistar mulheres pelo Facebook. Dicas para iniciar a conversa sem parecer necessitado, de uma forma natural. E muito mais. No segundo vídeo bônus que eu preparei, eu vou falar sobre macho alfa versus o macho beta. Nesse vídeo, eu descrevo as características dos caras que sempre andam cercados de mulheres, os alfas, e dos caras que sempre andam sozinhos, os betas. Você vai aprender o que é necessário fazer para ir de beta a alfa e passar a atrair mulheres naturalmente por onde passa. E para finalizar, eu preparei mais alguns vídeos surpresa que só serão revelados para quem acessar o curso. Eu posso adiantar que um desses vídeos vai te ensinar mais sobre sedução do que você aprenderia em muitos cursos por aí. Nele eu revelo algumas dicas que você pode aplicar na prática e aumentar o seu desempenho com as mulheres de uma forma instantânea. Elas não vão ter outra escolha a não ser ficar com você.
Sim, eu sei que isso é muita coisa, e também sei que muitos homens pagariam mais de R$ 350 para ter acesso ao curso. Porém, embora eu saiba que o curso vale muito mais do que isso, até porque eu mesmo já investi e continuo investindo muita grana em cursos de sedução, eu não vou te cobrar isso por dois motivos. Primeiro, porque eu sei que muita gente não tem condições de investir esse valor, mesmo sabendo que o material realmente vale muito mais do que isso. E o meu objetivo é ajudar todo mundo. Em segundo, porque como o curso é online e as instruções de acesso são enviadas automaticamente pelo Hotmart via e-mail, eu não tenho custos com materiais de produção e nem o trabalho para empacotar tudo e te mandar. Por isso, você vai ter que investir bem menos do que esse valor e eu ainda vou ser recompensado pelo trabalho que eu tive para estudar a fundo sobre o assunto, testar as técnicas durante meses e gravar e editar o curso para você, que eu vou te falar que não é uma tarefa fácil. Dessa forma, nós dois saímos ganhando. Sendo assim, o curso não vai custar R$ 350, muito menos R$ 250, mas apenas 12 vezes de R$ 13,89 ou apenas R$ 147 à vista. Isso mesmo que você ouviu. Por apenas R$ 147, você terá acesso ao jogo do texto e vai aprender como ter um número infinito de mulheres loucas para sair com você. Mas atenção! Lembra que no começo da apresentação eu disse que uma das condições era ver o vídeo até o final e depois você entenderia por quê? Então chegou a hora de eu te explicar o motivo dessa condição e te recompensar por você ter cumprido a sua palavra e chegado até aqui. Pode ter certeza que terá valido a pena. Eu acredito que o único requisito que um homem precisa para conquistar mulheres e alcançar qualquer outro objetivo na vida é ter atitude. E cheguei a comentar o poder disso nessa apresentação. A partir do momento que você toma uma atitude, não importa quem você é, da onde você veio e nem qual é a sua condição financeira atual. Você pode mudar e alcançar seus objetivos. Agora, se você não tem atitude, pode ser até que, por sorte, hoje você esteja bem de vida. Mas se algum dia as coisas não estiverem tão bem, você nunca vai se recuperar. E são exatamente caras com atitude que eu quero fazer no meu curso. Porque eu sei que são esses os caras que vão aplicar o que eu vou ensinar e colher os resultados. Sendo assim, eu resolvi oferecer um desconto especial. Se você tomar uma decisão e investir no curso agora, você não vai pagar R$ 147, mas apenas 10 vezes de R$ 10,79, ou apenas R$ 97 à vista. Eu não estou brincando, é isso mesmo que você ouviu. São nada mais, nada menos que R$ 50 de desconto para quem tem atitude. Então, se você quiser aproveitar esse desconto de R$ 50, é agora. Só clicar no botão aí abaixo do vídeo e fazer o seu pedido. Quando a oferta expirar, eu sinceramente não sei quando eu vou fazer outra promoção como essa, se é que algum dia eu vou fazer. Então essa é uma oportunidade única para você adquirir o curso com R$ 50 de desconto. Então, recapitulando, veja o que você vai receber no curso Jogo do Texto. No módulo 1, eu ensino algumas bases que você obrigatoriamente precisa aprender para se dar bem com as mulheres. E principalmente, eu ensino um pilar fundamental do jogo do texto, que é abordar, manter uma conversa e pegar os números de telefone, porque sem os números você não aplica nada. No módulo 2, eu falo sobre as regras do jogo do texto. Só com o módulo 2, você já tem mais chance de se dar bem no jogo do texto do que 90% dos outros homens que cometem erros bizarros conversando pelo celular e não fazem ideia. No módulo 3, eu ensino o jogo do texto na prática. Eu falo sobre os 3 passos do jogo, além de dar vários exemplos de mensagem e ensinar o que está por trás de cada uma delas, de forma que você possa criar suas próprias mensagens com os mesmos efeitos psicológicos. Depois de estudar e aplicar esse módulo, você vai literalmente transformar seu celular em uma máquina de atrair mulheres. Além disso, você vai receber um vídeo bônus onde eu ensino como usar o jogo do texto no Facebook, outro bônus onde eu mostro a diferença entre o macho alfa e o macho beta e como você pode fazer para se transformar em macho alfa e atrair mulheres naturalmente, fora mais alguns bônus surpresa que só serão revelados para quem adquirir o curso. Sim, tudo isso vai custar apenas R$ 147, com desconto especial de R$ 50 se você demonstrar que é um cara de atitude e fizer o seu pedido agora mesmo, clicando no botão abaixo desse vídeo. E para deixar sua decisão ainda mais fácil, eu estou oferecendo uma garantia incondicional de 30 dias pela sua compra. Ou seja, se por qualquer motivo você não ficar satisfeito com o curso, basta me enviar um e-mail em contato@jogodotexto.com
em até 30 dias, que eu devolvo o seu dinheiro sem fazer qualquer tipo de pergunta. Eu estou dando essa garantia porque eu realmente confio que o meu material vai fazer diferença na sua vida e que você vai começar a se dar bem com as mulheres aplicando o jogo do texto. Então agora, você tem 3 opções. Sair desse site agora, continuar tentando conquistar mulheres por conta própria e ter os mesmos resultados que você tem hoje, salvar esse site nos seus favoritos e adquirir o acesso ao curso outro dia pelo preço normal de R$ 147, ou adquirir o jogo do texto agora, aproveitar o desconto de R$ 50 e conhecer um método que realmente vai melhorar os seus resultados com as mulheres. Eu não sei se você se lembra, mas no começo da apresentação eu disse que quando eu descobri que era possível estudar sedução, foi como se uma porta tivesse se escancarado na minha frente. Agora, eu tô te mostrando a mesma porta, mas só você pode atravessá-la.